Amém, irmãos. Bom dia, shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. A gente está muito feliz de estar aqui. Depois de 2 anos, talvez um pouco mais, que a gente não vinha aqui para o Sudeste, né? Não via família. E dessa vez tivemos a oportunidade de reunir, né, a família da Débora. O irmão dela está aí, a irmã, né? Juntou todo mundo. Aí veio uma parte da família, à noite vai vir outra parte, e assim vai, né? Vai juntando aí. Nós estamos, como o pastor falou, o pastor Jefferson falou, nós estamos em Juazeiro do Norte, Ceará. Já fazem 2 anos e 9 meses aproximadamente. Nós chegamos definitivamente lá no dia 13 de março de 2018. É isso, amor? 13 de março de 2018. E para plantar igrejas, para fazer a obra social, né? Vou falar um pouco ali da realidade do Nordeste para vocês, para que nós possamos juntos aí estar intercedendo e quem sabe Deus nos levantar missionários aqui no meio dessa igreja, que eu sei que é uma igreja que tem missões no coração, aí para o sertão nordestino. Então feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração. Eu quero primeiramente aqui fazer uma oração baseada em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra venha ser derramada sobre essa igreja hoje. Pai, que nós possamos aqui nos encher do Teu Espírito e sermos conduzidos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua voz, pela Tua verdade, que a Tua paz, a Tua alegria, Pai, a Tua justiça realmente sejam abundantes dentro de nós, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso falar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero aqui declarar sobre cada irmão, sobre cada família, sobre cada coração, que, Pai, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor venha encher os corações de paz, que o Senhor venha encher os corações de alegria, que o Senhor venha encher os corações pelo prazer de te servir, pela alegria de buscar o Senhor, pela alegria de te servir, Pai, de investir na sua obra o tempo, as finanças, investir a sua casa, a sua família, o seu tempo de oração, o seu tempo de busca. Em nome de Jesus, derrama dessa alegria. Em tempos tão difíceis como os que temos vivido, onde as circunstâncias têm tentado roubar a nossa paz, a nossa alegria, eu quero declarar aqui hoje um derramar da alegria e da paz que vem do alto, em nome de Jesus, e profetizamos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, a justiça do Senhor sendo estabelecida através do Teu poder, através do Espírito Santo de Deus, se manifestando através dos homens e das mulheres de Deus nessa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria ter feito essa oração, eu estava orando sobre esse culto, e eu senti muito forte no meu coração, apesar de não ser a palavra propriamente dita que eu vou ministrar, mas de orar sobre isso, em cima desse versículo, dessa palavra, para que o Senhor realmente traga sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa paz, essa alegria que vem através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo tempo que as circunstâncias tentam nos roubar isso, né? Tentam trazer através da ansiedade, através do medo, nos roubar isso. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, paz e alegria, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua casa, o reino de Deus se estabelecendo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E aonde você passar também, em nome de Jesus. Irmãos, a minha esposa e eu sirvo a Jesus há aproximadamente 27 anos, né? Eu estou com 41. Me converti em torno ali de 14 anos. Eu
Minha mãe, ela se converteu, eu tinha 2 anos de idade, mas filho de crente não é crentinho, né? Então a gente precisa ter uma experiência com Jesus. Então, na caminhada, minha casa é uma casa turbulenta, as coisas lá eram muito turbulentas. Meu pai era um homem, ele já faleceu em 2015, é um homem que bebia muito, um homem, quando bebia, às vezes ficava violento. Então, várias situações. Então, quando eu estava na minha adolescência, entrando na adolescência, eu vivia muito triste, né, meio depressivo, mesmo minha mãe me levando para a igreja todos os domingos. E um dia, eu ajoelhei na minha cama, sozinho no meu quarto, e orei e entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei, Jesus, se o Senhor pode realmente fazer alguma coisa, entra na minha vida, porque eu não aguento isso aqui mais não. No outro dia, me deu um negócio, eu saí correndo atrás das pessoas na rua para pedir perdão pelas coisas que tinham acontecido, né? Então eu lembro de um dia que eu catei a bicicleta, vi um rapaz que eu tinha brigado com ele, não conversava, eu catei a bicicleta e corri para o lado dele. E esse rapaz falou, pronto, agora nós vamos sair no tapa aqui na rua. Né? Imagino que eu lembro que ele ficou assustado, assim, eu chegando com a bicicleta, correndo perto dele. E eu falei, ele chamava Maxwell, esse rapaz faleceu. Maxwell, vem cá. Olha, eu quero te pedir perdão, naquele dia as coisas que eu falei, quero te pedir perdão. Ele não entendeu nada, falou, tá bom. Né? E isso aconteceu durante muito tempo. Aí um dia eu chamei a minha mãe na minha cama, falei, mãe, preciso confessar umas coisas para a senhora. Aí confessei um monte de pecado para minha mãe. A minha mãe ficou meio assustada, né? E olhou para mim assim e falou assim, ó, fique em paz, Jesus te perdoa. Eu fiz um encontro com Deus dentro do meu quarto praticamente, né? Naquela época. E a partir dali realmente eu entendi que Deus tinha algo novo para a minha vida. Né? Algo novo para a minha casa, que eu podia casar e ter uma casa de acordo com os planos de Deus. E eu podia servir ao Senhor, eu podia ter uma vida onde o reino de Deus se estabelecesse através ali da manifestação do poder do Espírito Santo que está dentro de mim. Então foi algo maravilhoso que eu pude viver. Então, há 14 anos atrás eu me casei com a Débora, né? Eu sempre falo para a Juliana e para a Luciana que eu era muito amigo delas, mas na realidade eu estava de olho na irmã dela, né? Ela achava que eu era amigo delas, né? E eu me casei há 14 anos, né? A Débora e eu servimos muitos anos como músicos na igreja e como líderes de célula, principalmente com jovens. Moramos em São Paulo 4 anos, servindo a Deus ali, com algumas famílias que pediram para enviar alguém para lá para começar um trabalho. Voltamos para Uberlândia, ficamos mais 4 anos, eu não entendi por que eu estava em Uberlândia, entrei numa crise existencial em Uberlândia. Eu andava trabalhando ali de carro no meio da cidade, eu falei, o que eu estou fazendo em Uberlândia? Eu estava lá, já tinha ido plantar uma igreja, já tinha ido fazer um trabalho, por que eu voltei? E fiquei numa crise terrível, né? Graças a Deus eu tenho uma mulher muito paciente para me tolerar, para me suportar, né? Graças a Deus. E eu o tempo todo. E a gente estava bem, né? A gente estava cuidando de uma macrocélula grande, de um grupo bom de jovens, ali, e alguns casados, e muitos líderes, muitas pessoas muito joia, amigos nossos. E eu estava com um bom emprego, mas uma crise terrível. E eu andava e por que eu estou aqui em Uberlândia? Não tem, como diria, né? O mineiro não tem cabidura isso aqui, né? E estava lá. E um dia o pastor Silvio Ferreira, o pastor que me acompanhava, ele comentou sobre um projeto para a África. E nesse projeto da África, ele falou que eles estavam buscando alguém que pudesse enviar para a África, que a próxima festa das nações seria sobre a África, a principal festa da igreja, uma festa bem legal, a gente ama essa festa, né? Eles decoram, aí tem as barracas do lado de fora. O senhor já foi lá em Uberlândia, né? Na Shalom. Então a Shalom é uma chácara bem grande dentro da cidade, então tem espaço, aí fica barracas de comidas lá, bem bacana. E vamos fazer essa festa sobre a África, nós vamos enviar alguém. Eu falei, beleza, eu vou orar, então vou falar com a minha esposa, a gente orar para ir para a África. E nós, inclusive, viemos aqui para conversar com o pastor Jefferson, para ele falar um pouco para nós, né, sobre a África. Procuramos o pastor Anésio e vamos falar um pouco sobre isso. E um dia, nós fizemos, no próximo mês, quando eu sentei com o pastor Ferreira, e falei assim, ó, estou orando sobre a África. Ele olhou assim, está orando sobre a África? Eu falei, estou, ué, na última reunião a gente falou. Eu estou orando sobre a África, né? Então tá bom. E ele contou para o Humberto que eu estava orando sobre a África,
E o Humberto, o pastor Humberto, que é o coordenador da Shalom, me chamou. Falou, e aí, você está orando mesmo? Eu falei, estou, aí. Né? Aí, então vamos orar, vamos começar a movimentar, então, vamos fazer contato, vamos conversar com quem conhece, vamos ver as coisas aí. E Deus começou a abrir as portas, irmãos, sobre a África. Nós viemos aqui, tivemos contato com o Jefferson passou contato de um pastor que chama Flávio, se eu não estou enganado, muito legal, até hoje eu falo com ele. Depois nós conversamos com outro Jefferson, Branquinho, que chama? Buff, que está lá na África, coincidentemente, né, ele, na realidade, um encontro que Jesus permitiu, ele estava em Ribeirão Preto, e a Luciana o conhecia, nos falou, ele está aqui, eu fiz contato, a Débora e eu catamos o carro, corremos para Ribeirão, para tomar um café da manhã com ele, conversamos, batemos papo, eu falei, gente, esse negócio é de Deus, eu vou para a África, porque esses meninos branquinhos desse jeito, do olho verde, mas vai nós para a África lá. E eu já estava assim, animado, ao mesmo tempo preocupado, como é que vai ser? Aí o Humberto virou para mim e falou assim, então faz o seguinte, eu não posso ir com você lá para conhecer, você pega o avião e vai, você vai? Vou. Você fala inglês? Não falo não. Então, mas você dá um jeito? Eu falei, dou, me viro lá. Então, pelo menos para passar, para chegar lá, né? Porque lá, onde para Beira, Moçambique, fala português. Mas aí, vamos embora. E eu comecei a correr atrás das coisas, a orar e já assim, preparando a minha mãe, eu vou para a África, mãe, você já viu como é que é, irmão, eu tenho 41 anos, mas ela ainda é minha mãe, né? Ela ainda me trata como se eu tivesse os 8, igual meu menino ainda, né? Mãe, eu tenho, de vez em quando você tem que conversar com a mãe, falar, eu tenho 41, só não entende? 40, 4, 1, né? Eu tenho 3 filhos, né? E eu preparando minha mãe e tal. E um dia nós levamos o pastor Anésio lá para falar um pouco sobre a África. Então sentou eu, ele e o Humberto. E o Anésio falou, e se você perguntar sobre missões para o Anésio, quem conhece um pouquinho do Anésio, aí ele empolga, né? Aí ele falou e tal, e contou. E de repente o Humberto, para minha surpresa, perguntou assim, e o sertão nordestino? E eu ouvindo aquilo lá, e o Anésio começou a contar e começou a falar sobre o pastor Jonathan. Não sei quantos aqui conhecem o pastor Jonathan, um homem de Deus, né, que tem dedicado a vida, né, nos últimos anos, claro, para falar sobre o sertão nordestino, para divulgar realmente sobre a importância de trabalhos ali naquela região. Eu vou falar algumas informações para vocês. Nos perdoem, eu queria ter preparado algumas fotos, foi tudo meio corrido para sair para a viagem, esquecemos um monte de coisa em casa, né, aquela loucura. E é uma viagem de 2.200 quilômetros, não dá para voltar para buscar, né? Então, teve que deixar. Então, nós falamos sobre o sertão, e ele falou, e o Humberto virou para mim e falou, vamos mudar o tema da Festa das Nações, vamos fazer sobre o sertão nordestino? Que a gente já tinha feito uns anos atrás sobre a África. Só que já estava divulgado, já estava no site da igreja, estava no informativo. Aí eu olhei e falei, vamos, você é o chefe, vamos mudar, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, irmão? Então, vamos para o sertão. E nisso a viagem para a África continuou. Só que, de repente, as portas se fecharam, as passagens aéreas ficaram uma fortuna, não tinha como viajar. Aí o Anésio ia preparar, logo depois da Festa das Nações, ele ia fazer uma expedição para o sertão nordestino. Passar pela Festa das Nações com o pessoal, e de lá já subia para o Nordeste. E o Humberto falou, vai com ele para você conhecer lá. Eu falei, eu vou, ué, né? Então, vamos embora. E eu estava trabalhando, peguei uns dias de férias, combinei ali com o Humberto, falei, vou pegar 15 dias para fazer essa expedição e os próximos 15 eu tenho que tirar com a minha família, né? Então, vamos embora. Fui para essa expedição, foi uma experiência maravilhosa. Nós passamos pela Paraíba, pela cidade de Souza, aí nós ficamos numa cidadezinha, distribuíam algumas cidadezinhas para fazer evangelismo, né? Tinha alguns amigos, algumas pessoas que estavam ali, homens e mulheres de Deus, que eram artistas, então preparamos toda a estrutura e ficamos na cidadezinha ali, largaram nós lá, a gente arrumou uma casa para morar, para ficar lá 3 dias orando, depois de 3 dias fizemos contato com todo mundo, a cidade chama São Francisco, pequenininha, uns 2.500, 3.000 habitantes, e ficamos lá, foi uma cidade, inclusive um lugar lindo, gostei muito, e depois que a gente descobriu que a casa que a gente conseguiu ficar, uma casa que estava desocupada, uma vizinha falou, não, tem essa casa dessa mulher aqui que está desocupada, tem cama, tem tudo, fica lá, vocês dormem lá. Que era uma casa usada para trabalho de macumba e uns negócios lá.
E depois que nós fomos descobrir, depois dos 3, 4 dias que a gente descobriu, né? Mas foi bênção demais o trabalho na cidade. E passei por Juazeiro do Norte, ficamos uma noite. No outro dia eu fui para Recife, a intenção era, tinha um irmão em Recife pedindo para enviar alguém para lá também. Voltei para Uberlândia, sentei com o Humberto, falei, e Humberto, e aí? Vamos para Recife? Já tem um pessoal lá, tal. E Deus falou muito forte no meu coração, irmãos, eu amo litoral. Você ficar perto de Porto de Galinhas, Morro Alto, né? Uma cidade ali com aquelas praias lindas. E eu fiquei tão tentado, irmãos, confesso para vocês. Eu fiquei assim, Recife, meu Deus. Mineiro, eu conheci praia com 30 anos, irmãos. Imagina eu poder morar no litoral. Meu pai, quando eu fui para a praia a primeira vez, ele falou assim, ó, todo mineiro vai para a praia, traz um saquinho de areia e uma garrafinha de água salgada, né? E com 30 anos, irmão, que eu conheci a praia, e foi praia grande ainda, né? Mas valeu demais, foi bênção, né? Foi ótimo, para quem nunca tinha ido na praia, né? Minas não pode reclamar que não tem praia, então toda praia para mim, mineira, é boa. E eu fiquei naquela, assim, o coração tentado, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo, assim, eu falei para o Humberto, a gente quer pisar no sertão, tem que ir direto para o sertão. Ir para o litoral vai demorar. Então, para quem mal tinha ouvido falar de Juazeiro do Norte, praticamente, eu não me lembro, para falar de verdade, eu não me lembro de ter ouvido falar. Eu só lembro do Didi Mocó falando do Padim Cisso, né? Para quem é mais velho, lembra dos Trapalhões. E 3 meses depois, eu já estava levando a minha esposa para conhecer. Depois de janeiro, a gente foi procurar casa, e em março a gente foi de mudança. Não fomos antes, porque a gente estava terminando a faculdade, então a gente precisou esperar esse período aí. Então nós estamos lá no sertão, e Deus tem abençoado tremendamente. Já temos a igreja está plantada, nós estamos consolidando, né, a Shalom Sertão, trabalhando ali com várias pessoas locais, um outro pessoal de uma cidade do interior, ali do sertão nordestino, chamado Tarrafas, uma igreja que estava ali, procurou nossa ajuda também e hoje estão caminhando conosco. E então nós temos ajudado eles, tem sido uma bênção poder estar naquele lugar. É uma terra maravilhosa. Eu tenho quase certeza que aqui tem algum nordestino. Não tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu falo, irmãos, os nordestinos vão dominar o mundo. Todo lugar que você vai tem nordestino. Todo lugar, e eles são trabalhadores. Lá em São Paulo, toda padaria que você vai, é o nordestino que te atende. É um negócio impressionante, tem muito nordestino. É uma benção. E é uma alegria estar ali, o pessoal muito receptivo, né? Muito amoroso. Então nós estamos ali no sertão 2 anos e 9 meses. E foi assim que a gente foi parar lá nessa terra. Juazeiro do Norte é um lugar, só para vocês entenderem o contexto, é a terra que foi fundada por Padre Cícero, né? É um líder religioso que durante ali a caminhada, durante as missas, aconteceu um suposto milagre que fez com que as pessoas ficassem cada vez mais devotas e hoje a cidade gira em torno desse turismo religioso, né? E essa cidade é uma cidade grande, inclusive, tem ali uns 280 mil habitantes, tem shopping, McDonald's, Burger King, tudo que precisa para viver tem lá, né? Então a cidade que tem estruturada ali. Meu filho, a primeira coisa que ele me perguntou quando a gente foi mudar para lá é se tinha shopping. Aí eu falei, uai, meu filho, não sei. Aí nós vamos ter que ver lá. Ele, não, se não tiver, a gente constrói. Eu falei, pode ser, meu filho. Constrói o shopping. E lá, se você procurar depois, dá uma olhadinha no Google, é legal você ver essas coisas, você entender um pouco da realidade ali. Você tem um horto, né, um morro, que tem uma ruinha de pedras, com as casinhas, né, as casinhas lá são bem estreitas. E você sobe uns 3,5 km a 4 km, lá em cima tem uma estátua bem grande do finado Padre Cícero, né? E em outro lugar lá tem o museu dele, é um lugar que passou os últimos dias, e um outro lugar tem o túmulo dele, né? Ele não levantou de lá ainda não. Eu acho que não vai levantar não, né? Na realidade eu tenho certeza. Então tá lá. Então é uma cidade que gira em torno do turismo religioso e precisa muito carente na região, muito carente de ouvir a palavra de Deus. Só para você entender um pouquinho, eu já vou entrar aqui na Bíblia, né? Porque a gente vai pregar, tem que ler a Bíblia, né, irmãos?
Só para você entender um pouco, o sertão, o Nordeste hoje, ele tem aproximadamente 56 milhões de habitantes. Algumas pesquisas falam 53 e alguma coisa, mas gira em torno disso. Desse total, se eu não me engano, a região mais populosa do Brasil, em número de pessoas, ou uma das mais, desse total, você tem aproximadamente aí 48 milhões estão no sertão. Ou seja, o litoral é uma faixa muito pequena. Quando você fala de sertão nordestino, ou de Nordeste, aliás, as pessoas normalmente pensam no litoral, né? As pessoas pensam ali, Recife, Porto de Galinhas, Morro Alto, lá de Fortaleza, as praias de Fortaleza, que é o que muita gente do lado de cá conhece. O pessoal pega o avião, para lá na praia, não, agora eu vou para a praia, né? Opa, tá lindo, lugar lindo, maravilhoso, um monte de igreja. Irmãos, litoral tem muita igreja, é evangelizado. O pessoal estava me falando, um amigo meu falou Recife, falou, rapaz, Recife, você entra dentro do ônibus, tem gente cantando louvor, tem aquela doideira, né? Você faz um culto ali, o reteté cai ali dentro do ônibus. Então tem muita igreja, né? Fortaleza tem muita igreja, então o litoral é bem evangelizado. Agora, quando você parte para dentro, sertão nordestino, aí o cenário muda, né? Você tem, hoje, no sertão, o sertão nordestino é considerado uma região de povos não alcançados, tá? Você tem um percentual de menos de 10% de pessoas que não conhecem Jesus, ou menos, algumas pesquisas falam menos de 7%. Ali eu sei que está abaixo de 7% quando você pega o total, porque você pega cidades grandes, por exemplo, Juazeiro, hoje, na última pesquisa, tinha 8%. Hoje deve ter aumentado um pouco, acredito eu, né, porque chegaram muitos missionários nos últimos anos por causa do trabalho do pastor Jonathan. No ano que a gente chegou um monte de missionário, em 2019 chegou um monte de missionário, de igrejas sendo plantadas, tá bom? Só que quando você pega esse total, você vai para a zona rural. A zona rural do sertão tem 16 milhões de habitantes. É muita gente, não é verdade? Quando eu morei em São Paulo, capital, tinha, se eu não me engano, 9 milhões e a região ali tinha 12 milhões. Parece que isso aumentou. Isso já faz uns anos, parece que isso aumentou. Então ali tem 16 milhões, é muita gente, é muita gente. Só que isso é espalhado na zona rural. Você tem os povoados, que normalmente se chama de sítio, eles são povoados que estão espalhados no meio do mato, na beira da estrada. Quem já andou pelo sertão ali, sabe que você vai andando, sempre tem um povoado. E eles enchem de quebra-mola na rodovia, né? Por isso que a viagem ali às vezes demora um pouco mais. Então, os povoados se formam algumas vezes nas rodovias, tem casas de um lado, casas do outro, né? Ou então se forma para o meio do mato mesmo. Você anda ali, às vezes, 15, 20 quilômetros no meio do mato, estrada de terra, aí você acha um povoado. Ali tem, às vezes, umas 100 famílias, 50 famílias, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E esse povo não tem nem 1% de pessoas que conhecem Jesus. Nenhum. A região que eu moro, existe uma cidade ali próxima que tem aproximadamente 120 desses povoados, dentro do distrito dessa cidade. Tá? Essa cidade já é uma cidade que não tem muita igreja, o trabalho lá é muito difícil, uma realidade muito complicada, né? Em vários aspectos. Uma das coisas que faz o povo nordestino sofrer é política, viu? Os políticos, né? Não é a política, é os políticos. Mas esse povoado tem em torno de 120 povoados ali. Desses 120, não tem nem 20 que tem a presença de uma pessoa que conhece Jesus. Nem 20. Existem lugares que são tão isolados que as famílias, elas se casam entre elas, irmão com irmã, primo com prima, o pai com a filha. E eles vão formando as famílias ali assim. Em alguns lugares ali o incesto é muito comum. Acontece muito. Você chega num lugar, é muito comum você ouvir histórias de pessoas, às vezes o cara casou com a mulher, teve filho com ela, aí ele pega a mulher dele, a filha, tem filho com a filha, depois tem filho com a neta, e fica ali. Então, lugares isolados. E isso acarreta uma série de problemas, né? Não somente espirituais, mas questões até genéticas, defeito físico. Então, tem um povoado próximo a Juazeiro,
que é muito comum, você chega lá, para quase todas as casas, ou tem alguém com problema mental ou alguém com problema físico. E eles têm muita vergonha. Então, às vezes, alguns amigos meus que foram lá, que esse lugar é muito ruim de chegar. Porque tem lugar lá que você não chega com um carro igual o meu. Você precisa de um carro, às vezes, 4x4, ou uma moto boa. Tem lugar que é isoladão mesmo, é muito difícil chegar. Essas pessoas que estão ali, elas às vezes fecham as janelas, né, elas ficam com vergonha da situação que acontece ali, que elas vivem bem isoladas. Não foi uma vez só que eu ouvi falar de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que elas moram no meio do mato, e algum missionário teve acesso, conseguiu chegar lá, e fala assim, então, eu quero te falar de Jesus. Ele, mas quem que é Jesus? Tão isolado que ele está. Isso dentro do Brasil, irmãos, isso no sertão nordestino. Eu estou te falando de uma parte, né? A gente ainda tem o norte, né? Tem toda uma região que vive uma situação muito semelhante. Então, ali, nós vivemos, e nós estamos numa região que é considerada uma região próspera, né? Que é a região do Cariri, que está ali dentro da Serra do Araripe. É uma região que chove mais, né? Tem umas cidades boas, algumas cidades melhores. Mas é uma região... Eu estou falando só coisa ruim, né? Tem que falar as coisas boas. Eu vou falar as coisas boas para você também. Mas eu quero te explicar para você entender a realidade espiritual que as pessoas vivem. É um povo que foi manipulado durante anos e anos e anos por pessoas que queriam aproveitar deles para poder pegar o voto. Você já ouviu falar da indústria da seca? Alguém já ouviu falar da indústria da seca? A indústria da seca, irmãos, eles usam a miséria do povo por falta de chuva para poder vender caminhão-pipa, para poder comprar voto, eles aproveitam a miséria do povo, eles seguram o povo naquela miséria. Talvez você já deve ter ouvido bastante isso aqui. Eu não vou nem ficar citando muita coisa, porque você já deve saber o que eu vou falar. Eu vou te dar uma migalha e vou te segurar aqui nessa miséria e você vai ficar eternamente grato a mim. E eu vou ter todo o poder e vou te manipular pelo resto da vida. Aí você imagina uma pessoa que vive passando fome, vendo o filho passar fome, e chega alguém e fala assim, eu vou te dar aqui 150, 200 reais por mês para você viver. Alguém consegue viver com 150, 200 reais por mês tendo filho? Lá tem um monte de gente assim. Isso não é viver, isso é sobreviver, né? Aí você entende por que lá, quando você vai para esses lugares, o pessoal, se vê bicho passando, eles matam e comem mesmo. Precisa, não tem jeito. Não tem jeito. O sertão passou por 7 anos de seca, 2010 a 2017. Teve cidades que não choveu por 10 anos. Eu fui numa cidade no Rio Grande do Norte, irmãos, eu nunca vi um lugar tão seco na minha vida. Eu não sei como é que é um deserto, mas eu imagino que deve ser muito semelhante àquela cidade. Eu esqueci o nome, vou tentar lembrar o nome daquela cidade. Foi quando eu fui com o pastor Jonathan e o pastor Anésio e o Ricardo Mena, a gente foi lá. Mas, então as pessoas manipulam o povo e eles usaram. Então o sertão nordestino, às vezes as pessoas ficam indignadas, tem que acabar com esse Bolsa Família, tem que acabar, porque quem fala isso é porque não precisa. Não tem que acabar, tem que organizar. Tem que deixar de ser um assistencialismo, se tornar uma assistência até a pessoa se levantar. Mas aí que está, as pessoas que usam isso, elas não querem que eles se levantem, porque eles têm voto. Elas não querem que a gente chegue lá e fure um poço artesiano, porque senão eles vão ter água, não vai conseguir mais manipular eles. Está entendendo o que acontece? Eu estou te falando sobre políticos, tá? Para ser bem claro para você. O problema do Nordeste é caminhão-pipa e compra de voto. Muito, compra de voto lá é descarado, irmãos. Eu não vou citar aqui nome de cidades, porque eu sei que está filmando, mas tem um prefeito de uma cidade lá que ele se reelegeu comprando voto, passando na casa da pessoa, falando assim, tem R$1.000 lá em casa para você. Ele passa na casa e deixa recado, ele não está nem aí. E detalhe, vamos supor que esse grupo aqui é um povoado, e vocês não votaram no prefeito que ganhou. Ele manda recado para esse grupo, estou te falando que aconteceu esse ano. Eu já tinha ouvido isso acontecer, já tinha ouvido sobre isso, mas aconteceu onde eu fui esse ano, o cara que ganhou, foi reeleito. Ele manda recado, inclusive foi a mãe dele que levou o recado. Avisa o pessoal aí
que agora, esses próximos 4 anos, eles vão se lascar por não ter votado no meu filho. É assim que acontece. Eles são capazes, existe uma irmã, que nós conhecemos, ela trabalhava na prefeitura, chegou uma mulher com os filhos passando fome para pegar leite na prefeitura, que eles distribuíam leite. E eles descobriram que essa mulher não tinha votado no prefeito. Ela com os filhos, passando fome, gente, vivendo na miséria, no sertão, sem chuva às vezes, sem água, morando numa casa com barro. Eles foram capazes de falar assim, ó, não tem leite. A irmã ouviu, sabia que tinha leite. Ela foi no mercado e comprou o leite para ela e deu para ela. Ela foi mandada embora da prefeitura. É assim que funciona, irmãos. Você fala assim, misericórdia, mas como é que pode, dentro do Brasil, cidades isoladas, no meio do sertão nordestino, manipulação. 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 É uma manipulação terrível, terrível. As pessoas ficam gratas porque elas estavam ali passando fome. Elas estavam comendo coisas terríveis para sobreviver, os filhos comiam coisas terríveis. Aí chega alguém e dá uma migalha. Ela não quer resolver o problema dela, ela quer dar uma migalha para poder manipulá-la, para poder tê-la na mão. Ela não vai resolver o problema dela, não. Por que você acha que a água do São Francisco só chegou agora no Nordeste? Vai olhar a transposição do São Francisco estourando, estragando de milhões ali investidos, e você olha aquelas valas tudo estourando já, quebrando, tendo que ser refeito. Ninguém está interessado. Os governos que se passaram não estavam interessados em levar a água do São Francisco lá para o Nordeste. Você resolve o problema da seca, você resolve um monte de coisa. Eles são trabalhadores, eles plantam, a terra é boa, a terra é boa. O irmão ali é de onde que o senhor é? Ceará, né? Não é boa a terra do Ceará? Terra, irmãos, se der uma chuvinha, 2 dias de chuva, fica tudo verdinho. Ó, estava seco, quando nessa época, agora há poucos dias atrás. E nós estamos tendo chuva em abundância esse ano, está chovendo antes da hora. Porque lá é o seguinte, lá quando não chove é verão, quando chove é inverno. Então quando para de chover, ó, acabou o inverno. Então é assim que eles dividem lá as estações. Choveu uns 2, 3 dias, uma chuvinha. Não é chuva o dia inteiro, não. Uma chuva boa que deu lá. Já está verdinho, verdinho. Está tudo lindo lá. Você vai andar, está tudo lindo. O pessoal está plantando muito feijão. Então o pessoal é muito trabalhador. Então a realidade do sertão é essa. Quando você chega no sertão, existe muito isso ainda. Eu acredito que isso está sendo quebrado, existe um trabalho, Deus tem permitido um trabalho ser feito, mas as pessoas ainda, existem muitas regiões carentes de ouvir a palavra, e como a gente bem sabe, João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que fala lá é essa aqui, ó, é a palavra de Deus. Então nós precisamos realmente investir para que a palavra de Deus cresça no sertão. Eu acredito que Deus tem preparado algo maravilhoso para o sertão nordestino. O Brasil e as nações vão ver algo poderoso, irmãos. Algo vai acontecer que o povo vai falar assim, como que está saindo isso dali? Como que está saindo alimento para os povos? Como que está saindo missionários? Como que está saindo essa prosperidade num lugar que antes era miséria? Como que pode? Eu creio que nós estamos para ver algo poderoso, onde as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, isso é Deus que fez, não tem como. Não tem como ser homem. Não é Bolsonaro, não é governador, não é ninguém. É Deus. É Deus. Eu creio, nós estamos para viver um tempo onde as pessoas vão ver algo poderoso acontecer. Eu fico muito feliz de poder estar ali e poder ver isso saindo dali. Me alegra muito. Me alegra muito. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. É claro que eu estou falando para vocês aqui algumas realidades principalmente de zona rural, né? Que a realidade é mais difícil na zona rural.
Existem cidades que são melhores, existem lugares que são melhores, apesar de que, quando a gente fala melhores, por exemplo, a cidade que eu moro não tem saneamento básico. Uma cidade de 280 mil habitantes. A nossa casa tem fossa, e o que não é na fossa, escorre na rua. Algumas pessoas canalizam, inclusive, a água do chuveiro para a rua. Então, todo cantinho de casa, na rua, nos cantinhos assim, as pessoas fazem as valinhas, algumas pessoas colocam um cano, e ali escorre o esgoto. Né? A céu aberto. Tanto que lá, essa época de chuva, existe a doença da mosca, é muito comum. A criança está aqui assim, brincando, de repente, ela passa mal, vomita, dá uma febrezinha, de repente acabou. Aí ela vai embora, continua brincando. Eles chamam de doença da mosca lá. Então acontece muito essa época, nossos filhos já tiveram, né? Muriçoca, meu Deus. Irmão, muriçoca lá é um trem esquisito, um trem... o tamanho da muriçoca, exagero, né? Mas muriçoca ela é grande mesmo e tem muita, muita. Não dá para dormir, assim, ou você dorme com mosquiteiro, ou com ventilador em cima. No caso, a Débora e eu, a gente tem sempre raquetinha em casa, a gente fica toda noite aquela luta com as muriçoca, matando muriçoca, que tem, Juazeiro do Norte tem muita muriçoca, meu Deus do céu. É impressionante. Se você dormir descoberto, ou então sem uma proteção, não dá uma limpada no quarto antes, né, você acorda tudo picado, né? Então tem muito disso, essas pragas, né, tem muita praga, essas pererequinhas que tem, sim, demais. Na época de chuva, você está dentro de casa, assim, você vê elas passando na parede. Né? A amiga nossa estava fazendo uma bacia desse tamanho de doce de leite, virou as costas. Mexeu o doce de leite, a perereca boiou assim. Misericórdia. Tem muito, né? Sapo na rua tem muito, essas coisas lá tem muito, né? Mas isso tudo falta de saneamento básico. Você não tem, os terrenos não tem... Isso é falta de querer. Eu estou contando isso para vocês entenderem, irmãos. E eu não quero entrar em política, porque senão eu só falo disso e eu fico indignado. Isso é falta de política querer, irmão. Não é falta de dinheiro. Não é falta de recurso. Desculpa, no Brasil, não se falta estrutura por falta de recurso. Não tem como falar isso. O que a gente paga de imposto? É de brincadeira falar para mim que não tem recurso. Tem um povoado lá que chama Corrente, tem um missionário, um povoado isolado. Vou contar a última coisa e vou ler a Bíblia. Tem um povoado lá que chama Corrente. Ele chama Corrente porque é um lugar bem isolado, perto da divisa dos estados ali, eu não lembro de certos estados. E esse povoado, tem uns missionários amigos nossos lá, tem um poço artesiano para atender o povoado. Um poço. E uma bomba. A bomba queima. Eles vão falar com o município, eles ficam 15 quilômetros do município, 15 quilômetros de terra ruim para chegar lá. O município, o que eles, já aconteceu 2 vezes, né, amor? Eles mandam um recado, a bomba queimou, eles falam com o município fala assim, ó, não tem dinheiro para arrumar a bomba. Aí como é que o povo toma água? Vai buscar na açude, barrenta, água contaminada, cheia de bactéria. Aí, nunca quebrou bomba. Aqui também tem bomba. Olha aí. Mas aí eles mandam recado. E eles estão lá isolados. Aí esse pessoal manda, às vezes o missionário manda, ó, gente, tá assim, vocês conseguem ajudar? Aí às vezes a gente manda uma oferta, ó, para comprar caminhão-pipa, para distribuir para o povo, né? E tudo mais. Então, é um lugar sem estrutura nenhuma, né, amor? Eles estão lá, realmente, é impressionante. Eu fico olhando eles lá, perseverando naquele lugar, e cada vez mais eu admiro esse casal. Porque é um lugar realmente sem estrutura nenhuma. É bem complicado a realidade que eles vivem ali. Fora que é isolado, né? Mas então, abra sua Bíblia, por favor. Em 2 Reis, capítulo 20. Está escrito assim. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente.
Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Irmãos, aqui a gente vê a história de um cara, de um rei, que foi um rei temente a Deus. Tanto que quando ele recebe uma palavra, uma sentença para a vida dele, fala, ó, acabou, meu filho, você vai morrer. Não, o seu tempo chegou ao fim. Ele vira para o canto, chora e ora a Deus. Fala, Deus, lembra que eu fui fiel. Lembra que eu procurei andar de forma correta. Lembra que eu procurei caminhar de forma íntegra. Então a palavra de Deus diz que esse quebrantamento, essa postura de entrega, ao mesmo tempo que ele chegou diante de Deus e para falar para Deus, claro que Deus não precisa ser lembrado de nada, né, meus irmãos? Deus é onisciente. Mas ao mesmo tempo que ele chegou com a intenção de falar, Deus, lembra disso, ele se aquebrantou. Ele viu a sua limitação e ele reconheceu ali que quem determina a hora e o tempo dele era Deus. E o socorro dele só podia estar em Deus. Então a Bíblia diz que foi algo tão poderoso aquela oração, aquilo lá foi algo que aconteceu, algo tão poderoso que Isaías, ele chegou ali no pátio central e Deus falou com ele, volta. Imagina Isaías, né? Falou, rapaz, mas acabei de falar o trem para o homem, agora eu vou voltar, né? Aí ele vai voltar para falar com o rei de novo. E ele vai falar com o rei, fala, ó, Deus vai te dar mais 15 anos. Que coisa tremenda, né, irmãos? A gente vê como Deus, ele age diante da fidelidade de um servo de Deus. Como a fidelidade é uma semente poderosa. Nessas eleições, eu falei muito para os irmãos, aonde eu passei, eu falei muito para os irmãos. Eu sei que talvez você está ouvindo muito sobre política, e tem que ouvir mesmo. A gente precisa aprender, porque a gente ignorou isso muito tempo, e estamos colhendo fruto de ignorar isso. O Nordeste é um exemplo disso. Eu sempre falo que o Nordeste ele foi ignorado por uma boa parte da população, muita gente, mas ele foi muito bem lembrado pelo pessoal de esquerda, por aqueles que querem dar pão e circo. Esse foi muito bem lembrado, foi uns 30 anos lembrado, muito bem. Graças a Deus, Deus permitiu que nós, como igreja, agora nos lembrássemos um pouco mais do Nordeste. Não estou falando que a igreja não estava fazendo nada, não, mas eu acredito que caiu umas escamas com relação ao Nordeste, sim. Despertou. Então, a fidelidade é uma semente poderosa, assim como o nosso voto é uma atitude de fidelidade a Deus, porque quando a gente vota, a gente precisa ser fiéis, nós precisamos ser fiéis a princípios, a valores que estão na palavra de Deus. Assim como as nossas finanças, elas precisam ser um reflexo da nossa fidelidade. Tem muita gente querendo colher fruto de algo que não planta. Tem muita gente querendo cobrar de Deus ou pedir a Deus algo, mas é uma pessoa infiel. E Deus, ele se move diante da nossa atitude de fidelidade. Deus, ele não depende de você, entenda bem.
Deus ele não depende de você, mas quando você é fiel, meu irmão, a lei da semeadura, ela vem agir de uma forma tremenda. Quando a gente é fiel, isso é algo poderoso. Quando você se dispõe, quando você fala assim, olha, eu vou lutar para ser fiel a Deus, independente do que fale, independente de qualquer coisa. Ezequias aqui falou, Deus, lembra, eu fui fiel. Então, o profeta volta e fala assim, ó, Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos. Mais 15, irmãos, é muito tempo, 15 anos, concorda? Eu tenho 14 anos de casado. Eu vou fazer 15 anos em abril do ano que vem. Não, a gente já viveu coisa demais. A gente já passou, nós já moramos no estado de São Paulo, voltamos para Minas, aí fomos para o Ceará, moramos em São Paulo, tivemos um filho. Voltamos para Minas, tivemos outro filho. Fomos para o Ceará, tivemos outro filho. Eu falei para ela, não vamos mudar mais não. Né? Se não... Mas, irmãos, mas olha que interessante aqui. Eu quero que você veja aqui comigo, no primeiro versículo. Pastor, eu tenho até que horas? Eu não perguntei. 11 horas. Que trem bom. Então, olha aqui no comecinho o que fala. No capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Eu queria te perguntar uma coisa aqui. Você percebeu que apesar de Deus ter dado mais 15 anos para Ezequias, essa palavra permaneceu? Deus falou assim, ó, você vai morrer, só que agora eu vou te dar mais 15 anos, mas daqui 15 anos você vai morrer. Coloque em ordem a sua casa. A intenção de alertar Ezequias, de falar, Ezequias, organiza a sua casa. Ezequias, verifica se não tem pendência. Ó, você é fiel, realmente você faz as coisas, você serve a Deus, você vai para a igreja, você é fiel, diz minha oferta. Mas, ó, dá uma olhada nos seus filhos, dá uma olhada em algumas outras coisas que, de repente, tem alguma coisa aí desbagunçada. Se eu estou falando é porque tem, meu filho. Dá um jeito, desperta, presta atenção. Presta atenção. Ó, seu tempo está determinado. Eu te dei mais um prazo, mas é para você colocar em ordem sua casa. Você precisa tomar cuidado. Eu não posso estampar um buraco para tampar outro. Eu não posso ser fiel num lugar e ser infiel no outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de alguém fiel 99%? Imagina a sua esposa, seu marido chegar e falar assim, ó, meu amor, nós temos 14 anos de casado. Eu fui fiel 99,8%. Vai ser legal? Vai falar assim, rapaz, que pessoa da hora. Nossa, que coisa. Você está lascado, meu filho. Se o homem falar isso para a mulher, se prepara. Vai dormir no sofá um bom tempo. Nem brinca, né? Irmãos, não existe fidelidade pela metade. Não existe fidelidade somente em uma parte. Ou nós somos fiéis, ou nós somos fiéis. Não tem como você falar que, poxa, eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e de vez em quando eu apareço num culto. De vez em quando eu falo de Jesus, quando eu estou assim animado, quando eu acordo disposto, porque afinal de contas tem dia que eu não acordo disposto a ir para a igreja, tem dia que eu não acordo disposto. Irmãos, ir para a igreja tem que ser um motivo de alegria para nós. E se a gente tem perdido essa alegria, nós precisamos buscar a Deus onde a gente caiu. O que está acontecendo? Qual que é o nosso problema? Porque nós temos algum problema. A gente tem que se alegrar e estar aqui. Quando eu me converti, se deixasse, eu estava na igreja todo dia. Todo dia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Não dá para ser fiel, irmão. Deus, Ele quer de nós. É claro, eu sei que nós estamos num processo, sendo aperfeiçoados, caminhando em direção à perfeição. E um dia nós vamos encontrá-la, quando a gente encontrar com o nosso amado. Mas nós precisamos lutar por isso. Não pode ser algo que a gente usa como justificativa. A gente não pode ser fiel na igreja, fazer um monte de coisa e a nossa casa está desabando.
não gasto tempo com meu filho, não gasto tempo com a minha família, eu não prego para a minha família, eu não evangelizo os meus filhos, eu não evangelizo o meu vizinho. Não dá, meus irmãos, não dá. Isso não é fidelidade. Eu tenho que te falar isso. A fidelidade é uma entrega completa. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando ele se apresenta, ele fala, ó, eu sou servo. Quando você vai pegar a origem dessa palavra, eu sou escravo de Cristo. Agora, o que ele manda eu faço. É do jeito dele, acabou do meu jeito. Não vou fazer mais do jeito que eu quero. Agora, é Deus quem manda. Ele que fala o que ele quer. Se ele quiser que eu vou para a África, eu vou para a África. Se ele falar para eu ir para o Ceará, eu vou para o Ceará. Porque nós precisamos escolher sermos fiéis. Se Deus falar para ficar em Brodowski, é Brodowski que fala, né? Falar para ficar em Brodowski, eu vou ficar em Brodowski. Afinal de contas, todos nós recebemos uma missão. Por isso, nós precisamos nos portar como missionários onde nós estamos. Nós precisamos entender que aonde Deus nos plantou, existe uma missão a ser cumprida. Dentro da nossa casa e fora dela. Aonde Deus nos colocou, aonde Ele nos plantou. Ezequias, eu imagino que ele se alegrou muito, irmãos. Imagina, o cara tinha recebido uma sentença de morte. De repente, ele recebe e fala assim, ó, Deus ouviu a sua oração e foi rápido. Imagina se Deus ouvisse as suas orações rápido desse jeito. O cara orou, o profeta estava ali saindo, já, opa, volta. Deus mandou falar outra coisa aqui, acrescentar algo, mais uns anos de vida para você. Imagina se Deus responde rápido desse jeito para você, tanto que é bom. Alguém aqui já teve uma experiência de orar e Deus responder rápido desse jeito? Uma vez a Débora e eu, a gente estava para nascer a Ana Júlia. À noite nós vamos trazer ela, nossa bebê. Ela está com 8 meses. E eu me lembro de um dia que a gente tinha um ultrassom, a Débora olhou para mim, não sei se ela lembra disso, ela olhou para mim e falou assim, ó, a gente tem ultrassom amanhã e a gente não tem mais dinheiro para o ultrassom. Estava no final do mês, né, amor? Uns dias mais apertados. A gente tem uns dias assim, né, irmão? Todo mundo tem. Todo mundo que é casado já deve ter passado por algo assim. E a gente assim, amor, tem que fazer ultrassom, deixa marcado, vamos lá. Que ela precisava fazer ultrassom todo mês, né? Por causa da gravidez de risco, então tinha que ser bem acompanhado. Irmãos, aí nós oramos. De repente, quando a gente orou, passou, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, não sei, alguém nos ligou e falou, ó, estou mandando uma oferta para vocês, era o valor do ultrassom. Eu olhei que lá e falei assim, gente, que coisa poderosa. Outro dia eu estava voltando do nosso projeto, nós temos um projeto que chama Agricultura do Reino, que é criação de peixes, moringa, depois você pode pesquisar, um complemento alimentar maravilhoso, a gente leva para a zona rural, para crianças, né? E moringa e galinha. E a gente tem uns tanques grandes de peixe, a gente põe alguns tanques pequenos na casa das pessoas. Se você quiser saber mais sobre, eu posso depois te falar, é um projeto muito legal. E eu estava voltando e pensando, né? A gente trocou o carro e tinha um valor que tinha ficado de passar para um outro pastor, um cara muito bacana, e era no outro dia. No outro dia não, aliás, tinha uns dias ainda. E eu estava dentro do carro pensando, meu Deus, nós precisamos passar esse valor para esse pastor, né? Eu quero tentar adiantar, eu quero honrar o cara ele nos ajudou tanto, né, nesse negócio e tal. Dentro do carro, irmãos, eu estava pensando nisso dentro do carro, chegou uma mensagem da Débora. Olha o que acabou de chegar para nós. Era o valor que a gente tinha passado para esse pastor, exatamente. Deus honra a fidelidade, irmãos, em todos os aspectos. A semente da fidelidade é algo poderoso. Só que nós não podemos simplesmente pegar as bênçãos que Deus nos dá, pegar os frutos da fidelidade, pegar a alegria desses frutos, aquilo que Deus nos dá, e começar a nos esbaldar e esquecer que tem algumas coisas muito importantes, como colocar nossa casa em ordem, se existe algo bagunçado. Nós não podemos simplesmente começar a nadar de braçada em bênçãos que Deus nos dá, nos 15 anos a mais de vida, e esquecer que foi nos dada uma palavra, coloca a sua casa em ordem. Eu acredito que talvez tudo o que aconteceu em 2020 foi para nos alertar. Talvez foi como a palavra de um profeta para nós. Talvez o ano
pode simbolizar um profeta, como o profeta Isaías, falando para mim e para você, coloca a sua casa em ordem. Afinal de contas, quem estabelece a nossa hora, aqueles que creem em Jesus, aqueles que servem a Deus, quem estabelece a nossa hora é Ele. E ninguém sabe qual que é a hora. A gente está numa fila invisível, né? Todo mundo está com a senha. Só que ninguém sabe qual que é a senha, de repente chama a sua. Isso é sério, irmãos. Nós estamos vivendo um período, eu não quero aqui ficar trazendo ansiedade, desespero, que eu acho que a mídia já traz isso demais. Mas nós estamos vivendo um período onde nós estamos perdendo muito entes queridos, né? Nós estamos com duas pessoas, inclusive um dos pastores da nossa igreja, do presbitério, internado, por causa dessa doença que está assolando aí a humanidade. E eu acredito que Deus está trazendo um despertar para mim e para você. Coloca a sua casa em ordem. Irmãos, Ezequias teve mais 15 anos, mas a palavra coloca a sua casa em ordem permaneceu. Se você for ler no capítulo 21, você vai ler sobre Manassés, filho de Ezequias. Começou a reinar com 12 anos, ou seja, provavelmente nasceu no meio desses 15 anos aí de Ezequias. E começou a reinar. Manassés foi terrível, ao ponto de sacrificar os filhos dele, a deuses pagãos. O filho de Ezequias, aquele que orou a Deus, lembra da minha fidelidade. Aquele que orou a Deus, Deus, lembra que eu procurei caminhar de acordo com os seus preceitos. O filho dele sacrificou os próprios filhos, os netos de Ezequias. O filho dele foi terrível. Talvez o pior rei que teve naquela época. Eu fico pensando, o que faz eu pensar, se Ezequias se esqueceu dessa palavra, coloca a sua casa em ordem, porque se alegrou tanto com mais 15 anos, que não lembrou que a palavra de Deus permanecia, porque ela permanece para sempre. Deus, ele não se engana. Quando algo precisa ser organizado, ele não se engana. Nós precisamos despertar. Irmãos, existe uma palavra dada para mim e para você. Você pode pegar a sua Bíblia, você vai ver ali no Evangelho, Mateus capítulo 28, Marcos 16, Atos capítulo 1, é Jesus assim sendo confirmado e Jesus falando, sejam minhas testemunhas, pregue a palavra, vai para as nações, divulga o meu nome, divulga o meu amor, sejam missionários, fala para o seu vizinho, permita que através de você, eu gere transformação onde você está. Nós precisamos despertar e entender que nós temos uma missão, uma incumbência, nós não podemos fugir, nós precisamos colocar nossa casa em ordem, e nós precisamos entender que ainda dá tempo. Meus irmãos, dá tempo. Se existe algo na sua casa, na sua vida, que precisa ser colocado em ordem, dá tempo. Entenda isso. Eu não sei até quando que dá tempo. A grande questão nas nossas vidas é essa, nós não sabemos até quando dá tempo. Se algo precisa acontecer para que você desperte com relação ao chamado do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, dá tempo. Então desperta. Existe uma necessidade a ser atendida. Existe algo a ser feito. E você é o canal para isso. Deus quer te usar como canal para isso. Seja no sertão, seja na África, seja nas nações, seja em Brodowski, seja nas fazendas em volta, seja onde for dentro da sua casa, principalmente. Dá tempo, entenda isso, dá tempo. Ainda há fôlego de vida, há esperança. Dá tempo da gente ouvir a palavra de Deus, dá tempo da gente ouvir aquilo que foi nos dado, dá tempo da gente usar aquilo que foi nos dado, dá tempo da gente tomar uma atitude, da gente despertar, dá tempo de nós nos posicionarmos melhor diante de Deus, dá tempo da gente orar mais, dá tempo da gente ler mais a palavra, dá tempo da gente orar pelos enfermos, dá tempo da gente expulsar os demônios, dá tempo da gente ter uma atitude com mais sabedoria, dá tempo da gente instruir mais os nossos filhos, dá tempo da gente mudar a nossa posição diante da sociedade, dá tempo da gente corrigir o nosso testemunho, dá tempo
Dá tempo de largar o pecado e ir para o céu. Dá tempo. Dá tempo de se encontrar com Jesus. Dá tempo de ter uma experiência mais poderosa. Irmãos, dá tempo. Não sei até quando, mas dá tempo. Eu não sei se vamos ter mais 5 anos, se vamos ter mais 10 anos. Eu sei que a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. Tem algumas pessoas aí que tentam ficar estabelecendo períodos, datas. Não faz isso, não. Eu sei que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Eu não sei qual o tempo que a gente tem. Eu não sei se é até amanhã. Eu não sei se é até o culto da noite. Eu não sei se é até daqui 10 anos. Mas eu sei que ainda tem tempo. E nós precisamos aproveitar esse tempo. A gente não pode se perder. Não, porque agora eu estou salvo. Agora Deus tem me abençoado tremendamente. Então agora está lindo. Eu vou para a glória. Alguns dias eu estava orando e falando, Deus, vai ser bom demais o dia que o Senhor voltar. Nossa, não vai ter nada dessas coisas ruins daqui. Vai acabar com esse coronga. Vai acabar com essa praga. Vai acabar essa miséria, essa seca desse Nordeste. Vai acabar com essa manipulação, com essa briga política que não sei quanto se você, mas eu estou cansado disso. Estou até evitando ler muita notícia, porque chega uma hora que você cansa, né, irmão? Misericórdia. Coisa chata. Orando a Deus, falando, Deus, não vai ter nada disso, não vai ter esses homens maus, ruins, que vai para Miami, fecha todo mundo, quer fechar todo mundo em casa e passear. Não vai ter nada disso. Aí Deus falou para mim, pois é, para você, muito bom, né? E para Juazeiro do Norte, e para o sertão, e para as outras pessoas que não conhecem Jesus. Irmãos, eu falei, opa, para mim vai ser muito bom, mas aí a gente começa a lembrar de alguns amigos, a gente começa a lembrar de algumas pessoas, às vezes pessoas que até você e eu passamos perto, e não ouvimos a palavra de Deus que foi nos dada. E às vezes perdemos uma oportunidade de pregar, de falar de Jesus. Às vezes pior, às vezes além de não falar, deu um mau testemunho. Situações que às vezes nós vivemos, que dá tempo de corrigir, dá tempo de se arrepender, dá tempo de pedir para Deus uma nova chance, dá tempo de pedir, Deus, então me dá uma nova oportunidade. Eu não quero que o fulano, não quero o ciclano, não quero que aquela pessoa vá para o inferno. Eu quero ser esse canal de salvação, de bênção, de vida, de transformação. Eu quero botar a minha casa em ordem. Eu quero os meus filhos no céu comigo. Eu quero a minha mãe e meu pai no céu comigo. Eu quero minha família. Eu quero meu vizinho. Eu quero. Me ajuda, Jesus. Dá tempo, irmãos. O tempo não acabou. Deus está nos dando tempo. Depende de você e de mim. O que nós vamos fazer com esse tempo? Se nós vamos simplesmente falar, nossa, que beleza, estou vivendo uma vida muito próspera, muito abençoada, chuva demais, olha que bênção, irmãos, tanto de chuva. E vamos nos perder no meio disso e vamos ignorar o nosso chamado. A palavra de Deus que foi nos dada. Coloca a sua casa em ordem. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. Irmãos, eu tenho orado, estava até falando com a minha esposa ontem no carro. Eu não quero ficar mais preso em picuinha, em mimimi. Eu tenho trabalhado meu coração para isso. Tem hora que é difícil, irmãos. Tem coisa que na vida da gente é difícil. Mas eu estou trabalhando. Não quero mais. Não quero mais. Eu quero estar livre para poder falar de Jesus. Falar do amor dele. Eu quero ver o poder de Deus se manifestar e a glória de Deus se manifestar através da minha vida. E eu espero que você realmente queira isso também. Em nome de Jesus. Que nós possamos entender essa missão que foi nos dada, essa palavra que nos foi entregue. Que nós temos tempo. Que nós temos tempo. Que nós possamos entender a importância de sermos um instrumento por onde a gente passar. Que nós possamos entender a importância de ouvirmos a voz de Jesus e cumprirmos esse chamado. Em nome de Jesus. Eu quero ler só mais uma passagem aqui com você. Estou me acostumando com esse óculos aqui. Lá em Atos capítulo 1, versículo 1.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração. Irmãos, eu creio que o derramar desse poder que está sobre todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, existe um propósito nisso. É nós sermos testemunhas do Senhor. Por onde a gente passar, Brodowski, Ribeirão Preto, São Paulo e até os confins da terra. Existe um propósito nessa unção, nessa graça que foi derramada sobre mim e sobre você, sobre esse poder. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus o ajude a usar esse poder que foi colocado dentro de você e dentro de mim. Para que nós possamos conseguir ser esse canal de transformação, curando enfermos, expulsando demônios, libertando os cativos e levando a salvação de Jesus. Que nós não venhamos nos conformar somente em estar recebendo as bênçãos, mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor e entender que dá tempo, nós temos tempo. Então nós vamos dedicar nossa vida em falar do amor do Senhor. Vamos corrigir aquilo que é necessário, aquilo que nos prende. Vamos colocar nossa casa em ordem, porque não vamos ficar presos mais. Nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos direcione. Então feche seus olhos. Se os músicos quiserem começar a ministrar, enquanto eu oro, depois podem cantar uma canção. Pai querido, eu te peço, Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós. Espírito Santo, só o Senhor pode nos mostrar aquilo que precisa ser corrigido e organizado dentro do nosso coração. Só o Senhor pode nos ajudar a despertar em prol dos perdidos, em prol dos povos não alcançados. Só o Senhor, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a importância dessa fidelidade completa, de sermos fiéis em tudo, no nosso tempo de oração, que é fundamental, na leitura da palavra. Não dá para ser cristão, servir ao Senhor, não dá para te seguir sem isso. Sermos fiéis em nossas finanças, sermos fiéis, ó Deus, e desapegarmos as coisas materiais desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, ó Deus, na pregação da palavra. Primeiro dentro da nossa casa, com aqueles que estão próximos da gente. Depois, ó Deus, dos nossos vizinhos, da nossa cidade. E até onde o Senhor quiser nos enviar, até os confins da terra. Porque sabemos, ó Deus, que se nós não vamos pisar lá, nós podemos investir, ó Deus, em oração, financeiramente. Nós podemos investir, ó Deus, nosso tempo
Pai, clamando, às vezes em expedições, mas ajuda-nos a despertar para isso, para falar do Teu amor. Não deixa a gente ficar conformado com tudo que a gente tem e ignorar os perdidos, ignorar aqueles que estão morrendo, indo para o inferno, aqueles que não conhecem a Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, desperta dentro de nós. Desperta, não deixa a gente, Pai, dormir em paz se não tomarmos uma decisão de pregarmos a Tua palavra aonde tivermos, aonde nós pisarmos. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Liberdade. Incomoda-nos, levanta-nos de madrugada. Não deixa termos sossego se não tomarmos uma decisão de cumprirmos a missão, o chamado do Senhor. Nós aqui fazemos um compromisso. Nós decidimos por Jesus e recebemos esse chamado. E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Se você tem coragem e realmente quer viver isso do Senhor, diga no seu lugar: eis-me aqui, Senhor. Diga mais forte: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me. Eu quero ser um instrumento para levar a Tua salvação, para falar do Teu amor. Em nome de Jesus.